dia a todos. Para quem não disse bom dia, sejam todos bem-vindos. A minha voz está um pouquinho afônica. Eu acho que a minha sinusite voltou. Isso é muito ruim porque tranca o nariz e a voz fica um pouco comprometida. Vamos orar, pedindo a Deus que nos abençoe nesta manhã, fale ao nosso coração. Bom Deus e Pai, ilumina a nossa mente nesta hora. Nós precisamos entender todas as coisas à luz da Tua Palavra. Portanto, ó Deus, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para fazermos a leitura correta daquilo que vemos a partir das lentes da Tua Palavra. Ensina-nos a perceber a verdade e nos firmar cada vez mais nela. Fica, Senhor, conosco, abençoa a nossa igreja nesta manhã e ministra ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir em João, Evangelho de João, capítulo 8, verso 32. Ao longo desse mês, nós vamos tratar sobre 4 temas que são fundamentais. A gente fala pouco, mas são temas importantes. A gente precisa entender o erro também, para nos firmarmos ainda mais na verdade, não é? Então, ao longo desse mês, nós vamos falar sobre o catolicismo romano, sobre o pentecostalismo e o neopentecostalismo, sobre o liberalismo teológico e o espiritismo. Muita gente não entende essas religiões, né? Tem muita dúvida, então a gente precisa esclarecer tudo isso. Eu aproveito aqui para agradecer a Bia pela dinâmica, foi muito preciosa, Bia. Muito bom. Eu nunca pensei que sal de fruta tivesse outra utilidade. Muito bom, gostei bastante. Bom, João 8,32, vamos ler todos a uma só voz? Assim diz a palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós temos que conhecer a verdade. Mas conhecer a verdade não significa que a gente não tem que conhecer o erro. Jesus muitas vezes expôs os erros para comparar com a verdade. Paulo muitas vezes fez isso, mostrou o erro para comparar com a verdade. João também, nas suas cartas, mostrou o erro para então mostrar a verdade. E hoje então nós vamos olhar para o catolicismo romano, né? Os seus erros e dificuldades. Eu quero dizer uma coisa aqui importante de antemão. Por que falar do catolicismo romano? Por quê? Por que trazer esse assunto à baila? Nos últimos anos, a Igreja Católica Apostólica Romana, que o título dela, né, a sigla é ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana, ela tem feito um movimento muito forte, para atrair evangélicos de novo ou atraí-los para o seu meio. Tem havido esse movimento muito forte, né? E esse movimento está ganhando força a partir de pessoas que são muito influentes nas mídias sociais. Plataformas de pensamento, inclusive. Existe uma plataforma muito forte. Eu não vou mencionar o nome aqui, né, para que se você não conhece, não precisa conhecer também. E para aqueles que conhecem, já sabem do que eu estou falando. É uma plataforma grande, inclusive o reverendo Ageu vai agora, acho que no dia 15 ou 17, vai dar uma entrevista nessa plataforma, que é católica, né? Ele vai lá falar sobre catolicismo numa plataforma católica. Isso é muito interessante, né? Existem também outros influenciadores na área da educação, na área do homeschooling, da educação em casa, que tem atraído muita gente, né? Muitos evangélicos, sem saber, né, compram, bebem dessas fontes, porque não conhecem, né? Então, são pessoas que usam de estratégias de marketing para atrair, no fundo, as pessoas para o catolicismo romano. O que eu vou falar é com tristeza, até nos deixa perplexos, mas há presbiterianos também que voltaram ao catolicismo romano, para nossa tristeza, né? Eu tive um colega de doutorado, né? Nós fizemos juntos o curso, e ele já ali no final do curso, ele escreveu uma mensagem no grupo: gente, estou saindo, foi muito bom estar com vocês. E na semana seguinte eu vi professando a sua fé num canal católico. Alguém fez um recorte e colocou lá no grupo dos alunos do doutorado, e estava lá ele professando a sua fé no catolicismo depois de 15 anos de pastorado. 15 anos. Uma coisa que nos deixou assim muito perplexos, né? Muito perplexos.
Então, a gente tem que alertar aqueles que são desavisados. O que é o catolicismo romano? O que ele prega? O que ele ensina? Segunda coisa, nós precisamos ter um conhecimento das doutrinas estranhas. Por quê? Para a gente refutar coisa na medida, na altura. Não é? A gente não pode combater um sintoma sem conhecer a causa. Eu não posso dar um remédio para uma pessoa, estou doente. Ok, mas qual é a sua doença? Eu tenho que aplicar o medicamento certo, na proporção correta, do jeito correto. Eu não posso dar simplesmente um dipirona para uma pessoa que está com uma enfermidade grave. Não vai resolver o problema. Então a gente tem que conhecer de fato a doença para ministrar o remédio. Outra coisa, a gente tem que conhecer o inimigo, entre aspas, é claro, entre aspas, para a gente saber a estratégia, quem são os soldados, como é que eles lutam, quantos são. Eu tenho que conhecer as armas que os inimigos usam, né, para combater. Não posso ir para a guerra sem saber essas coisas. Tá? Uma outra coisa importante que eu quero dizer de antemão. Nós, como protestantes, presbiterianos, temos que amar as pessoas de outras religiões. Temos que amar todas as pessoas, indistintamente. Mas uma coisa é você amar. A outra coisa é você concordar com o erro. Outra coisa é você pegar a verdade, que é a palavra, e sacrificar essa verdade no altar da unidade, não é? Do politicamente correto. Ah, não, eu não vou falar porque eu não quero entrar num debate, eu não vou falar porque eu não quero criar uma situação ruim. Não. Quando nós somos provocados, nós devemos falar. Jesus não saía batendo à toa nos fariseus. Geralmente Jesus se opunha quando eles se levantavam. Então, nós temos que amar sim, mas nós não podemos sacrificar a verdade. Nós temos que mostrar a verdade. Então, nosso objetivo aqui nessa manhã não é ferir ninguém, não é provocar ninguém de maneira nenhuma, nem insultar ninguém. Nós queremos mostrar a verdade daquilo que a Igreja Católica pensa e comparar isso com aquilo que a Bíblia diz. Então, de um lado, os erros, do outro lado, a luz, a verdade, que é a palavra do nosso Deus. Tá? É por isso que eu desejo falar sobre o catolicismo nesta manhã. Muito bem. Ok. Quando e como surgiu, então, a Igreja Católica Apostólica Romana? A Igreja Católica, nos seus documentos oficiais, diz que ela surgiu na morte e ressurreição de Cristo. Tá? Ali, então, Jesus instituiu a Igreja Católica. Tá? Então, esse poder que era de Jesus foi dado aos apóstolos. Pedro, então, é o líder apostólico, portanto, Pedro é o primeiro Papa da Igreja. É assim que a Igreja pensa. Né? Há alguns mais radicais que acham que a Igreja Católica nasceu no Éden. É inacreditável, mas tem quem diga isso. Né? Bom, quando foi que ela nasceu? Ela nasceu basicamente no século III já da era cristã. Né? Os irmãos se lembram que o cristianismo estava debaixo do Império Romano e os imperadores romanos eram terríveis. E um deles foi o mais terrível de todos, um homem chamado Diocleciano. Esse homem trouxe uma grande perseguição à igreja cristã no ano 304. Foi terrível. Muita gente morrendo, muita gente sofrendo, muita gente sendo comida pelos leões nas arenas romanas, gente pegando fogo, tendo a cabeça cortada e assim por diante. Foi uma coisa terrível. Mas então, na medida em que a igreja era perseguida, a igreja avançava. Pensa num rastilho de pólvora. Aquele negócio ia pegando fogo assim, ó, de ponta a ponta. Então a igreja perseguida, a igreja avançava. E o cristianismo então estava tomando conta do Império Romano. Por todo lado, os cristãos iam pregando o evangelho, mostrando a salvação em Cristo, e muita gente ia se convertendo. E aquilo então foi aumentando a perseguição. De um lado a perseguição, do outro lado a igreja crescia, igreja crescendo, perseguição crescendo. Era um problema aquilo tudo, né? Mas a igreja crescia. Então o que acontece no ano 313? Uma coisa muito importante. Um homem chamado Constantino assume o Império Romano. Agora é o grande imperador. Né? O que Constantino fez? Constantino era um gênio militar, era um homem da política, um homem de muito conhecimento. Ele olhou para aquele império, viu o cristianismo crescendo e pensou assim, rapaz, esse negócio vai dar ruim. Se esse povo se levantar aqui, eles me derrubam. Saquei o império. Então o que Constantino pensou? Vamos legalizar o cristianismo. Eu vou colocar aqui entre aspas, e foi isso que ele fez.
ele emitiu um decreto chamado Decreto de Milão, no ano 313, dizendo assim, agora todo mundo aqui tem liberdade religiosa, inclusive os cristãos. Vocês podem adorar qualquer Deus, o que vocês quiserem, vocês adorem à vontade. Então, a partir daí, os cristãos começaram a deixar de ser perseguidos. Você podia exercer a sua fé em qualquer lugar, pregar a palavra, cultuar a Deus, assim por diante. Depois disso, muitos anos, não muito tempo depois, em 380, um outro imperador chamado Teodósio, o que é que ele fez? Teodósio efetivamente tornou a religião cristã a religião oficial do Império Romano. Ele não fez isso porque ele era bonzinho. Eu amo os cristãos, então vem cá, gente. Agora a religião de vocês. Não. Ele era um homem político. E como homem político, o que é que ele pensou? Bom, eu vou unificar o meu império. Eu vou colocar uma religião única, todo mundo adora o único Deus, está tudo resolvido. O império se mantém conectado por meio de uma coisa que é muito forte, chamada de religião. Então foi isso que Teodósio fez. Então Constantino vem com um decreto dizendo assim, está liberado. Teodósio vem agora dizendo, essa é a religião oficial do Império Romano. Bom, aparentemente você pode pensar assim, isso foi muito bom. Olha aí, agora os cristãos têm liberdade de cultuar a Deus. Que coisa boa. O cristianismo agora é a religião oficial. Imagina o Brasil, se um presidente se levantasse e dissesse, olha, então agora a religião oficial é a igreja protestante, a igreja presbiteriana. Fala, uau, não é? Que coisa boa. Só que não. Só que não. E por que não? Porque na medida em que isso aconteceu, todo mundo que era pagão começou a fazer parte da igreja. O cara adorava lá 300 deuses, ele vinha para a igreja. O cara tinha lá um panteão de ídolos, ele era parte da igreja. Ele adorava o sol, a lua, a vaca, fazia parte da igreja. Então, um grande historiador disse que Constantino fez o seguinte, ele cristianizou o paganismo e paganizou o cristianismo. Olha isso. Então, aparentemente, uma coisa que foi muito boa, não foi. A igreja cristã começou a perder força. Por quê? Porque todo tipo de impureza, de pensamento, de filosofia, começou a entrar na igreja. E isso foi contaminando aos poucos a igreja de Cristo Jesus. Percebe? Como uma ação política foi terrível para a igreja. Era melhor ficar na perseguição, não era? De Diocleciano, do que entrar nesse decreto de Constantino e de Teodósio. Muito melhor. É verdade, irmãos, que apesar de toda a impureza, houve sempre um grupo que se manteve fiel. Sempre. Deus sempre preservou um grupo, uma linhagem que se manteve firme na palavra. Então sempre, sempre, em todo lugar, Deus manteve grupos de crentes que não se dobraram a Constantino ou aos deuses pagãos. Eu vou dar 3 exemplos de como isso foi terrível para a igreja cristã. Primeiro exemplo, os egípcios adoravam uma deusa chamada Ísis. Então, quando os egípcios se tornaram cristãos pelo decreto de Teodósio, uma deusa, essa deusa, ela foi incorporada ao cristianismo de Constantino. Só que agora ela deixou de ser chamada de Ísis. Ela foi chamada do quê? De Maria. Olha que coisa interessante. Muitos títulos que eram usados para Ísis, olha, eu vou citar alguns, são vários. Deusa Mãe, Deusa dos Céus, Rainha dos Céus, Mãe de Deus. Eles pegaram esses títulos usados para Ísis e aplicaram a quem? A Maria, a mãe de Cristo Jesus. Mais do que isso, aqueles templos que eram dedicados a essa deusa Ísis, agora são dedicados a uma outra deusa chamada Maria, a deusa dos cristãos. Percebe? Paganismo entrando, trazendo coisas, elementos e aplicando isso ao cristianismo. Segundo exemplo, os imperadores romanos eram enoteístas. Não tem nada a ver com o eno que você usou aqui, viu, Bia? Não tem nada a ver com isso. O enoteísta é aquele que tem vários deuses, mas adora um deus específico. Ele acredita em vários deuses. A, B, C, D, E, mas ele tem um deus específico. Então, os romanos eram enoteístas. Então, tinha um deus em particular. No panteão romano, havia vários deuses. Eu vou citar alguns. Tem uma lista enorme.
Júpiter, ou Zeus, que é o deus dos raios, dos trovões, né? Então, quando as pessoas tinham medo, clamavam a quem? Clamavam a Júpiter. Havia um outro deus chamado Netuno, que era o deus dos oceanos. Quando o marinheiro ia sair de viagem, ele ia ao templo desse deus, fazia uma oferta para ele, pedindo a bênção dele para a viagem que ele faria além mar. Um outro deus era o deus do Baco, o deus do vinho, né? Ou Dionísio, era o deus das festas, das bebidas, daquelas festas paganizadas, né? Então, quando as pessoas ofereciam festas, ofereciam a quem? A Dionísio, ao deus do vinho. Então, tem uma lista aqui enorme de deuses do panteão romano. Então, o que aconteceu? Quando a Igreja Católica absorveu esse paganismo, agora todo mundo é parte da igreja, ela começou a trocar esses ídolos romanos por ídolos, por santos católicos. Por exemplo, você tem um problema nos olhos? Tem um santo aqui que vai resolver. Você precisa fazer uma viagem? Tem um santo aqui que vai cuidar de você. Você tem uma causa muito urgente? Tem um santo aqui que vai resolver isso. Você tem uma causa impossível? Tem um santo que vai resolver isso. Percebe? De um lado você tem um panteão de ídolos, dizendo assim, isso aqui resolve o seu problema. Agora, quando esse povo vem para o cristianismo ou o catolicismo absorve isso, mas coloca isso numa outra roupagem, de um outro jeito. Percebe como o paganismo vai entrando na igreja? Você vai trocando 6 por meia dúzia o tempo todo. Terceiro exemplo, a ideia da supremacia do bispo romano, essa ideia de um papa, foi criada por quem? Pelos imperadores romanos. Por quê? Lembre-se, o império era muito grande, muito grande. E eles tinham que controlar esse povo todo. Onde era a sede? A sede era em Roma. Lá ficava o imperador. Então, o que é que os imperadores fizeram? Vamos nomear bispos que vão controlar esse povo aí no Império Romano. Mas aqui em Roma nós vamos ter um grande bispo, alguém que vai organizar esse negócio todo, vai ser o cabeça de todos os bispos. Quando o Império Romano caiu, no ano 476, o último imperador foi Rômulo Augusto. Então o Império Romano caiu, depois entraram outros impérios, o Império Otomano, aquela coisa toda, e a coisa foi segregando, e o Império foi se diluindo aos poucos, tá? Basicamente nesse período aí, 476. O imperador cai, esses bispos católicos assumem o poder nas suas regiões e dizem assim, agora nós precisamos eleger um grande bispo. Quem é esse grande bispo? O Papa. Então agora nós temos um homem que vai conduzir a igreja, vai ser o cabeça da igreja. Como é que o imperador romano era chamado? De Maximum Pontífice, ou seja, a ponte maior, a ponte suprema. Como é que o Papa é chamado? Supremo Pontífice. Pontífice quer dizer ponte, aquele que faz a grande ponte entre os homens e Deus. Percebe? Como o paganismo foi entrando no catolicismo aos poucos, e assim, então, a coisa foi degringolando. Muito bem. Segunda coisa. A fonte de autoridade do catolicismo. De onde vem a fonte de autoridade? A ICAR, a Igreja Católica, no seu catecismo de doutrina, veja o que ela afirma. Eu transcrevi aqui, fiz a transcrição para que a gente pudesse acompanhar. Veja bem. As verdades que Deus revelou acham-se na Sagrada Escritura, olha aí, e conjunção, né, que adiciona, e na tradição. De um lado, Bíblia, do outro lado, tradição. A tradição deve ter-se na mesma consideração em que se tem a palavra de Deus contida nas Escrituras. Percebe? Na mesma consideração. E o que é essa tradição, então, da Igreja Católica Romana? Vou transcrever o que eles disseram. A tradição é a palavra de Deus não escrita, isso é tradição, palavra não escrita, não registrada, mas comunicada de viva voz por Jesus Cristo e pelos apóstolos, e que chegou sem alteração de século em século por meio da igreja até nós. Os ensinamentos da tradição acham-se
principalmente nos decretos dos concílios. Os concílios são aquelas reuniões que a igreja faz. Nos escritos dos santos padres, aqui leia-se papas. Nos atos da Santa Sé, a Santa Sé é Roma, é a capital, é a cabeça, né? E nas palavras e nos usos da Sagrada Liturgia. Então, para a Igreja Católica, isso é tradição. É a coisa que vem sendo falada. Aquilo que o Papa falou é tradição. Veio lá de Jesus Cristo. Percebe? Então, na visão católica, de um lado você tem a Bíblia e do outro lado você tem a tradição oral. É aquilo que se fala, é aquilo que se diz. Agora, a gente sabe muito bem que se a gente colocar na balança, não tem nem como pesar isso. Porque ninguém tem a fonte de uma coisa que é falada, você não sabe. É igual telefone sem fio, né? A conversa vai indo. Aí você fala, mas quem que falou? Não sei. Uma pessoa me disse, que outro disse, mas eu não sei quem falou. Mas de onde que vem essa informação? Não sei. Ora, se é uma informação que você não sabe quem disse, quem exatamente falou, de onde veio, como é que você vai acreditar nisso? Mas para a Igreja Católica é assim. A tradição tem o mesmo peso da Bíblia. E isso é muito sério, irmãos. Porque assim, tudo aquilo que Deus quis nos revelar está na palavra. A Bíblia é a palavra completa. Tudo, de ponta a ponta, Gênesis ao Apocalipse. Aliás, eu vou entrar nisso daqui a pouquinho e mostrar algumas coisas muito perigosas. Então veja. A visão protestante, qual é? O que é que nós cremos? O que é que nós entendemos? Somente a Bíblia é a palavra de Deus inspirada, quer dizer, soprada pelo Espírito. Ela é inerrante por isso, né? Não tem erros. Ela é suficiente para tudo aquilo que nós precisamos saber de Deus e de nós mesmos. E então os reformadores lá no século XVI levantaram aquela bandeira dizendo assim, epa, não tradição. Fora a tradição, somente as Escrituras. Somente as Escrituras. É chamado solas da reforma, né? É uma expressão latina, né? Sola Escritura, quer dizer, somente a Escritura. Por quê? Porque naquele tempo, gente, a tradição tinha mais valor do que a Bíblia. Aquilo que o padre falava era a palavra de Deus. Aquilo que o Papa dizia era a palavra de Deus. E as pessoas acreditavam mais nas tradições do que, de fato, na palavra do nosso Deus. E os reformadores se levantaram dizendo, não, somente a palavra. Lutero foi o primeiro a dizer isso, né? E depois vieram os demais reformadores, como Calvino e outros mais. O que é que diz lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17, irmãos? Vamos ler a palavra de Deus. Texto que nós conhecemos muito bem, por sinal. Quem encontrou pode ler, por favor. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Presbítero, olha só, toda a Escritura, toda ela, do Gênesis ao Apocalipse, é o conceito que os reformadores chamavam de tota Escritura, ou seja, toda palavra é inspirada. Não, a Bíblia não contém a palavra, a Bíblia é a palavra de Deus. Até aquilo que o diabo falou, uma vez que foi registrado, é palavra de Deus. E não pode ser alterado, né? Pela inspiração do Espírito Santo de Deus. Então, essa palavra que é inspirada, ela é útil para ensinar, é útil para repreender, é útil para corrigir, é útil para educar na justiça. Ou seja, a palavra é perfeita. E qual é o propósito dela, presbítero Helder? Verso 17, a fim... Então, o propósito é glorificar a Deus, é servir a Deus por meio da palavra, né? Então, esse é o conceito protestante de Escritura. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Bom, o que a Igreja Católica fez? A Igreja Católica, no Concílio de Trento, 1545, foi um grande concílio chamado de Contra-Reforma. Lembre-se, a reforma começa com Lutero, o start é 31 de outubro de 1517, quando Lutero afixa as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha. Tá? Ali começa a reforma protestante, historicamente falando. Em 1545, 20 anos depois da Dieta de Worms, quando Lutero é confrontado,
A Igreja Católica se reúne e fala assim, nós vamos fazer um levante aqui contra a Igreja Protestante. A coisa está indo de mal a pior. Então, o que é que eles decidiram lá no Concílio de Trento? Eles decidiram que eles iriam anexar à Bíblia outros 7 livros chamados de livros apócrifos. Né? A palavra apócrifo significa escondido, né? Oculto, impuro, essa é a ideia de apócrifo. A Igreja Católica chama de deuterocanônico, quer dizer, de um segundo escrito. Mas a palavra é essa mesmo, né? É a palavra apócrifo, né? Aquilo que é oculto. Bom, qual é o problema com isso? O que é que eles acrescentaram lá? 7 livros, Tobias, Judite, primeiro livro de Macabeus, segundo livro de Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, que não tem nada a ver com Eclesiastes, e Baruque, que não é o cantor. Não é o cantor. Bom, agora, por que nós não aceitamos esses livros? Por que não? Qual é a razão disso? Eu vou dar pelo menos 4 razões. Primeira, esses livros nunca foram citados por Cristo, nem pelos apóstolos. Você não vai encontrar nenhuma citação em nenhum lugar do Novo Testamento. Jesus nunca citou, nem os apóstolos citaram qualquer coisa desses homens. Nada, nada, nada. Segunda razão, os pais da igreja, aqueles grandes doutores, os pais apostólicos, nunca reconheceram a autoridade e a inspiração desses livros. Nunca. Você pega lá Agostinho, Irineu de Leão, aqueles homens que foram grandes pensadores. Olha, porque a nossa fonte é essa. Não tem. Isso não existe na história da igreja. Eles citam, mas eles não reconhecem a autoridade, o que é diferente. Terceira razão. Esses livros não aparecem, esses livros apócrifos, não aparecem no cânon. Quer dizer, naqueles livros do Antigo Testamento, em hebraico ou grego. Não tem. Quando os judeus estudiosos se reuniram para fechar o cânon e dizer, bom, isso aqui é inspirado, isso aqui não é, nenhum desses livros aparece. Nenhum deles. Não tem citação lá. É impossível. Quarta razão, esses livros têm ensinamentos que contrariam claramente a palavra de Deus. Então, como a Bia falou agora, logo cedo, né? A Bíblia não tem contradição. Paulo não está em contradição com Tiago. Paulo fala que a salvação é pela fé. Mas Tiago não fala o contrário. Tiago está mostrando que, na verdade, as obras são a consequência natural, é uma questão de ênfase. Quando os judeus se levantavam para dizer não é pelas obras, Paulo se levantou para dizer é pela fé. E aí, quando os outros se levantaram para dizer assim, tá bom, então eu não tenho que fazer nada, aí Tiago se levantou para dizer, não, meu amigo, as suas obras vão confirmar a sua fé, porque essas duas coisas caminham conjuntamente, paralelamente. Né? Então, não tem contradição na Bíblia. Então, mas esses livros contradizem a palavra. Esses livros, se não me falha a memória agora, não sei se é Tobias ou Judite, que ensina a oração pelos mortos. Ora, onde é que a Bíblia ensina isso? Não existe em lugar nenhum essa ideia de você orar por alguém que morreu. A pessoa tomou a decisão dela em vida. Depois que ela morreu, não tem mais, não faz sentido isso. Ela já está diante de Deus e vai ser julgada por Deus, e ponto final. Tá? Então esses livros foram adicionados nesse concílio que eu citei, de Trento, em 1545, e foram sancionados em 1592, com a autorização de um papa chamado Clemente VIII. Ele foi lá e assinou, chancelou essa decisão da igreja. Tá? Deixa eu colocar uma coisa aqui muito importante para vocês. Eu quero citar aqui algo que eu extraí de uma Bíblia católica que eu tenho, que pertence ao meu pai, uma Bíblia de estudos. Né? E eu coloquei aqui exatamente o que está lá. Se os irmãos depois quiserem conferir, eu posso mostrar. Olha só, quero que você preste bem atenção no que a Bíblia, eu vou usar essa expressão, tá? A Bíblia de Estudos da Igreja Católica diz. Não sou o que estou dizendo, não é um historiador protestante. É a própria editora católica, aqueles que estudaram, que produziram, escreveram. Olha só o que eles dizem. Está lá na Bíblia Católica. Para os católicos, quem está dizendo isso é um católico, tá? Os apócrifos, quer dizer, eles já chamam assim, né, de apócrifos, livros ocultos, são certos livros antigos, semelhantes a livros bíblicos, quer do Novo, quer do Antigo Testamento, o mais das vezes atribuído a personagens bíblicas. Olha só,
Eu deveria ter colocado um grifo aí, né? Grifo meu. Olha só. Mas não inspirados como os livros canônicos. Olha, eu não sei quem escreveu isso, mas deveria ser um católico quase convertido, viu? Olha o entendimento que ele teve. Mas não inspirado como os livros canônicos. E olha só, agora vem mais. Quer dizer, a consequência dessa não inspiração está aí. Olha o que ele diz. E nem sempre escritos por pessoas fidedignas. O que é uma pessoa fidedigna? Pessoa fiel, que não é confiável. Você não sabe, você não conhece a pessoa. Está vendo? Nem de doutrina segura. Traduzindo isso tudo. Os livros apócrifos não são inspirados, não é de gente confiável muitas vezes, não tem doutrina segura. Em outras palavras, toca no fogo. Oi? É uma fábula. Estou brincando aqui, mas é essa a ideia. Eu tenho isso, está na minha Bíblia, está lá com aquela caneta marca-texto. Eu copiei de lá essa semana. Copiei de lá. Está lá, se você quiser ver, eu mostro. Eu devia ter trazido, está lá na minha sala. Exatamente isso. Quer dizer, então, olha quem disse isso. Bíblia Sagrada, Pontifício Instituto Bíblico de Roma. É o seminário JMC de Roma que está dizendo isso aí. Olha aí. A edição é de 1967. 67. Então, isso aqui é uma coisa muito importante, irmãos. É porque a própria universidade, o Instituto de Doutrina, dizendo assim, esses livros não são confiáveis. Não são. Eu não sei aqui, quantos já leram o livro de Macabeus? Givaldo já leu, Fábio já leu. São livros bonitos, não são? É a história de uma família chamada de Judas Macabeus, que viveu naquele período interbíblico, lembra? Entre Malaquias e Mateus, 400 anos de silêncio, quando Deus não falou nada. Naquele momento, os judeus estavam sendo duramente perseguidos, e uma família chamada Judas Macabeus se levanta contra o império, né? Tentando derrubar o império, porque estava sendo massacrado, evidentemente. Então esses livros contam. Como história é uma coisa muito bonita. Eu recomendo que você leia, não tem nenhum problema. Não precisa ter medo disso. Mas lê como história, não como palavra de Deus. Certo? Então a gente tem que saber distinguir essas coisas. Então veja aí que a Igreja Católica usa coisas que não estão na palavra de Deus. Nunca foram reconhecidas. Muito bem. Vamos falar agora sobre o erro do papado. A ICAR, a Igreja Católica Apostólica Romana, afirma o seguinte. Isso aqui é a Igreja Católica afirmando no seu catecismo doutrinário. Não sou eu que estou dizendo. O Papa, a quem chamamos também de sumo, nós chamamos sumo pontífice ou romano pontífice, é o sucessor de São Pedro na sede de Roma. O vigário de Jesus Cristo na terra, o chefe visível da igreja. Notem agora, abram os ouvidos. No que diz respeito à fé e aos costumes, eu devia ter transcrito isso, viu? E aos costumes, o Papa é infalível, não pode errar. É sério isso, né? O Papa, no que diz respeito à doutrina e aos costumes, é infalível, ele não erra. Aquilo que ele diz, aquilo que ele decreta é certeiro. Já pensou um negócio desse? Um homem com poder desse? Mas por que essa mentalidade? Lembre-se, Jesus Cristo, ao morrer, passou o seu poder aos apóstolos. Pedro era o mais proeminente, porque eles dizem que era, e não era. E aí Pedro, então, vai na linha sucessória de Pedro, vem os papas. Então, quer dizer, o poder vai sendo transmitindo sucessivamente. É isso que estão dizendo. Você queria falar, Patrícia? Diga lá. Você quer falar no microfone para todo mundo te ouvir? É melhor, não é? Diga lá. É que o senhor foi falando do começo da religião oficial, né? Aí a gente vendo todo esse desenrolar. E ainda tem um risco também dessa religião oficial ser algo que vira um legalismo, que foi o que foi acontecendo. Que virou uma coisa assim, eles começaram a ter, o povo, comportamentos que pareciam da nossa fé cristã,
cristã, mas o coração deles não era um coração transformado por Cristo, tanto que deu abertura para que trouxesse essas heresias. E é o que acontece hoje, inclusive na igreja evangélica, que faz com que pareça pelo um comportamento algo que é cristão, mas essas heresias vão entrando porque esses corações estão querendo ser o quê? Satisfeitos. Sim, Patrícia. Então, a demanda do povo era mais importante do que a demanda de Deus para o povo. Aí eles foram tentando de várias formas satisfazer a eles mesmos. E você vê, Patrícia, que essas coisas se repetem. Hoje, no meio evangélico, o que você tem de misticismo que nós, entre aspas, importamos para o meio evangélico. Gente, coisa de sal grosso, isso é coisa do paganismo. Mas que a igreja... Não, tem que fazer a campanha do sal grosso. Uma vez uma vizinha me chamou para orar por ela. Lá num condomínio onde eu morava em Guarulhos. O senhor pode orar por mim? Posso. Olha, eu já até coloquei o sal grosso atrás da porta. Eu disse, meu pai do céu. Aí eu falei para ela, minha casa a gente usa para outra coisa, para fazer churrasco. Copo com água, gente, em cima da televisão. Lembra disso? Isso era muito comum nos anos 90. Bota água em cima do rádio. O pastor vai abençoar o padre. Na igreja católica também tem esses misticismos. Leva o pão para São Francisco abençoar. O copo com água, o rosário, o terço. E nós, evangélicos, usamos os tercinhos. Né? Aqui, os santinhos. Né? Tem que ser tal coisa, porque se não for, não dá certo. A oração tem que ser 7 dias. A gente tem que orar aqui, todo mundo segurando as mãos, porque se um quebrar, aí vem aquele negócio do WhatsApp, não quebra a corrente. Eu sou o primeiro a quebrar. Quando chega para mim, chega e para. Porque eu não passo adiante essas... Mas de jeito nenhum, eu não perco meu tempo com isso. Mas a gente importa esses misticismos. E a gente vai incorporando isso à nossa fé. Gente, é tudo misticismo. Atrás de misticismo religioso. Né? Ok, então de onde que a Igreja Católica tirou essa ideia de que o Papa é, de fato, o chefe da Igreja? Vamos abrir lá em Mateus 16, 18. Esse é um texto que eu quero trabalhar aqui brevemente, mas é importante. Mateus 16, 18. Eu vou pedir para um irmão aí com uma voz bem potente ler para nós. Bem forte aí. Quem encontrou pode ler. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. São José, a Igreja Católica tomou esse texto para dizer o seguinte. Está vendo, Pedro? Você é pedra, e sobre você eu vou edificar a minha igreja. Daí a ideia do primeiro Papa ser Pedro. Mas, irmãos, isso é uma interpretação forçada. Jesus está fazendo um trocadilho. A palavra Pedro no grego é Petros. Petros significa pedaço de pedra, lasca, pedrinha. Sabe qual essas pedrinhas que a gente constrói, bota lá no concreto? É isso aí, é pedrinha. A palavra que Jesus fala, então você é pedra, e sobre esta pedra, a palavra ali é Petrai, que no grego é rocha. Então é como se Jesus estivesse dizendo, você é lasca de pedra, meu amigo. É pedrinha. Mas sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja. Que rocha é essa? Aí você tem que olhar 2 versículos antes. O que é que diz um pouquinho antes aí? Versículo 16. 2 versículos antes. O que é que diz aí? Lembra lá que Jesus falou assim, o que o povo anda dizendo de mim? Ah, Senhor, não está falando que o Senhor é João Batista, outro que o Senhor é Elias, não sei o quê. E vós, né? Aquele negócio todo. E aí depois, o que é que Pedro fala para ele? Isso, pode ler, Cláudio, pode ler bem forte aí. 16. Eu achei que você estava com a Bíblia na mão, desculpe. De cor. O 16. Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. isso. O que você está dizendo? Tu és o Cristo. O Senhor é o Filho do Deus vivo. Então, onde é que é? Que rocha é essa de que Jesus está falando? A confissão de Pedro. Tu és o Cristo. Então a igreja não está fundamentada num homem, irmãos. Você acha que Jesus ia colocar a igreja deles assim? Você é o fundamento. Por que rocha? Porque rocha é aquela ideia de fundamento, de alicerce. Como é que Jesus ia fundamentar a igreja dele num homem, irmãos? Aliás, se você continuar o texto mais para frente, Pedro vai negá-lo. Não vai para a cruz, não, Senhor, não faz isso não. Que é isso? Besteira. Irmãos, olha que absurdo isso.
E aí nós temos que interpretar a Bíblia à luz da própria Bíblia. Eu estava lendo esse teólogo católico que fez esse prefácio da Bíblia, onde eu citei esse trecho, e ele fala assim, que a melhor Bíblia de estudos é a própria Bíblia. Eu achei aquilo fantástico. E é mesmo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 3,11, por favor. Um outro irmão em Efésios 2,20. 1 Coríntios 3,11, um irmão. O outro em Efésios 2,20. E o outro em 1 de Pedro 2,7. Vamos ver o que Paulo disse e o que o próprio Pedro disse. Vamos lá, quem encontrou pode ler. 1 Coríntios 3,11. Obrigado, de volta. Porque ninguém pode lançar outro fundamento que já foi posto. Quem é? Jesus Cristo. Ele é o fundamento. Tá? Efésios 2,20. Quem encontrou pode ler. Vai lá, bem forte. Ora, aquele edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Olha aí. O fundamento dos apóstolos é Cristo, a pedra angular. Sabe o que é pedra angular, Leandro? Sabe quando você fazia um arco, aquela pedra que ficava assim, ó, era chamada pedra angular, era a pedra principal porque dava o fechamento para que o arco não caísse. Isso é uma pedra angular. Outra maneira de você usar uma pedra angular, quando você fazia uma obra, era a pedra de canto. Literalmente no grego é pedra de esquina. Porque a pedra principal da construção é a pedra do canto, onde tudo vai ser construído sobre ela. Então Paulo diz assim, Jesus é essa pedra de esquina, a pedra angular, a pedra principal de uma construção, não é Pedro. E agora vamos olhar o que o próprio Pedro disse. 1 de Pedro 2,7, quem encontrou pode ler. Quem for ler, eu vou levar o microfone, tá? Quem vai ler para nós? Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. A pedra angular. Então é o próprio Pedro dizendo, eu não sou a pedra, ele é a pedra angular. Mas a Igreja Católica insiste que é Pedro. Não é? Então, irmãos, Pedro nunca disse ser o apóstolo dos apóstolos, nem a coluna principal. Pedro nunca disse isso. Isso não está em lugar nenhum das Escrituras. É verdade que às vezes Pedro falava em nome de, mas ele não era a grande pessoa. Se você olhar lá para o primeiro concílio da igreja, em Atos 15, quem preside ali aquele concílio não é Pedro não, é Tiago. É Tiago. Inclusive a palavra final dele, que é a palavra que é assumida pela igreja. Não é? Então, Pedro nunca foi a líder apostólico, nunca foi o primeiro papa. Muito bem, então a igreja, irmãos de Cristo, não tem chefe humano, a igreja não tem presidente humano. Tá? O único chefe, o único cabeça, o único presidente da igreja é Cristo. A igreja presente do Brasil não tem presidente. O reverendo Roberto Brasileiro não é o presidente da igreja, ele preside um concílio, quando este concílio está reunido a cada 4 anos. Ali ele é o presidente, o moderador do concílio. Mas ele não preside a igreja, porque a igreja não tem presidente. Tá? Algumas contradições importantes. A ICAR afirma que os padres não podem se casar. O sacerdote não pode se casar. Só tem um detalhe. Aquele que eles dizem que é o primeiro papa, casou, né? Lembra disso? Pedro. Jesus não coroou a sogra dele? Se ele tinha sogra, é porque ele era casado. Não faz sentido, é uma contradição isso, né? Não existe na Bíblia, irmãos, nenhuma ordenação, né, para que os líderes eclesiásticos não se casem. Onde está escrito que pastor, que padre tem que ser celibatário? Não está. Você pega lá Mateus 19, quando Jesus fala do casamento, ele fala assim, então o homem não pode se divorciar da mulher, não fala isso? Aí os discípulos olham para aquilo e falam assim, Senhor, então a coisa é muito séria. Se essa é a condição do homem relativamente à mulher, então é melhor não casar. Aí Jesus fala assim, seu tolo, você não entendeu. Não casar é um dom de Deus. Aí ele cita como exemplo o eunuco. Há aqueles que nascem, aqueles que são feitos, assim por diante. Mas não casar é um dom que Deus dá, é o dom do celibatário. Mas não existe esse dom para sacerdote, não existe esse dom para profeta, não existe esse dom para pastores no Novo Testamento. Não tem isso. Isso é uma coisa... Aí você fala, mas por que a Igreja Católica fez isso?
Vamos falar aqui bem francamente. É mais fácil você manter um cabra só, a família toda. Quando esse cara morre, os bens ficam para quem? Teoricamente, se é família, para a família. Mas como não tem, volta para a igreja. Entende? Então, para a igreja era uma coisa boa, padre não casar. Não é? Só que daí vem os problemas, que a gente sabe muito bem. Não é? Então, a história nos dá conta que muitos papas, irmãos, muitos, viveram vidas dissolutas. Eu vou dar um exemplo aqui. Papa Alexandre VI. Isso aqui está no site da UOL, mundoeducação.uol.com.br. Curiosidades, os pecados dos papas. Está lá um artigo acessado no dia 4. O que é que esse artigo diz? Que o Papa Alexandre VI teve várias amantes e muitos filhos. Irmãos, a coisa era dissoluta. Na época de Lutero, os padres, os papas, a coisa era feia. Era vida dissoluta mesmo, vida desregrada. Porque o homem não foi criado para viver sem mulher. Foi. O homem depende de mulher. Essa que é a verdade. Porque nós amamos esses seres que são diferentes, incompreensíveis. É verdade. Eu dei uma palestra ontem e falei que homem é como um liquidificador, só tem um botão, viu, Bia? O homem só vira assim, ó. A mulher é um painel de avião, tem vários botões assim, ó. Eu estou brincando, evidente, é uma brincadeira. No sentido de que, assim, Deus nos criou para o casamento. É bênção de Deus. E como é que você vai dizer que isso não é bom? Impedir as pessoas de se casarem? Não faz sentido. Um outro erro, irmãos, muito, muito forte. O erro da mariolatria. Aqui, irmãos, é difícil. Eu quero começar dizendo uma coisa aqui, antes de eu expor o que eu vou expor. Nós, os protestantes, irmãos, infelizmente recebemos uma coisa que nós não fizemos, nós presbiterianos pelo menos, nós pagamos por um erro que nós não cometemos. Tá? Os irmãos se lembram que lá no final dos anos 80, teve um pastor que num canal de televisão chutou a imagem. Você lembra disso? Foi muito forte isso. Saiu em todos os jornais. Lembra que ele chutou a imagem de Nossa Senhora? Ele fez isso. Nos anos 90. Isso foi muito ruim. Por quê? Porque isso trouxe sobre nós um peso que não era nosso. De tal maneira que os católicos passaram a nos odiar. E com razão. E com razão. Por quê? Porque quem é que gosta de ter a sua religiosidade afrontada desse jeito? Falta de sabedoria. Quando o apóstolo Paulo chegou lá em... Fugiu a palavra? No Areópago, e viu aquele monte de ídolos, e tinha um altar lá que não tinha um Deus em cima, e ele dizia, esse aqui é o altar ao Deus desconhecido. Paulo não chegou lá, está tudo errado, deixa eu chutar isso aqui. Não, Paulo disse, não. Eu quero falar para vocês sobre um Deus desconhecido. E Paulo pregou o evangelho. Paulo não destruiu nada, não quebrou nada, não atacou nada. Paulo não fez isso. Paulo foi sábio ao pregar, fez um link e pregou o evangelho. E aí, qual é o problema? Nós recebemos esse fardo e a gente carrega esse negócio até hoje. Os protestantes odeiam a Maria. Não é verdade. Não é verdade. Eu não odeio Maria, irmãos, eu amo Maria. Maria foi a mulher mais especial desse mundo. Ela foi instrumento de Deus para nascer o Redentor do mundo. Então nós temos que respeitar a Maria, reconhecê-la. Eu vou falar outras coisas daqui a pouco, mas eu quero dizer isso antes. Nós não estamos contra Maria. Maria é serva de Deus, a escolhida por Deus para trazer ao mundo o Redentor. Então, a gente tem que deixar isso muito claro quando a gente fala disso. Você queria a palavra, Fábio? Diga. Vai lá. É que nessa situação... a gente passa eu já cheguei a passar por uma situação que eu não soube. Até é interessante porque o católico adora desafiar o protestante nesse ponto de vista. Não há filho sem mãe, que é o maior desafio que acaba se colocando. E é uma situação interessante que a gente tem que ficar um pouco quieto, porque nesse momento é que você gosta tem uma vontade realmente de você chutar a santa, porque
a visão de Maria é aquela situação. Parece que você ofender Jesus Cristo pior ofender Maria do que Jesus Cristo, né? Eu vou explicar a relação disso aí, Fábio, porque eu acho que a gente entende mal uma coisa, tá? O que a Igreja Católica diz? A Igreja Católica diz que Maria é mãe de Deus. O Concílio de Éfeso, em 431, diz que Jesus era Deus, tá? Aliás, perdão, diz que Maria era mãe de Deus. O concílio anterior de Nicéia diz que Jesus, de fato, era Deus. Então, o pensamento católico é o seguinte, qual é a lógica do católico, do pensamento católico? Bom, Jesus é Deus, tá? E a gente sabe disso, concílio de Nicéia. Maria é a mãe de Jesus. Logo, Maria é a mãe de Deus. Esse é o pensamento católico. Só que esse pensamento não é bíblico. E eu vou explicar por que não é bíblico. Jesus tem duas naturezas. Ele tem uma natureza que é divina e ele tem uma natureza que é humana. E Maria, portanto, é a mãe da natureza divina, humana de Jesus. Do Jesus homem, carne e sangue, que nasceu de fato de Maria. Então, Maria não é a mãe de Deus, ela é a mãe da parte humana de Cristo Jesus. Ou seja, ela é mãe de Jesus Cristo, mas não é a mãe de Deus. Deus não tem mãe, irmãos. Isso não existe. A natureza divina não tem mãe, não tem concepção. Jesus é eternamente gerado. Ele foi gerado na eternidade. Não teve um momento em que o pai falou assim, eu acho que eu vou ter um filho aqui. Aí ele falou assim, vem Jesus. Isso não aconteceu. Jesus é eternamente gerado, procedente do Pai. Então, a gente tem que entender esse pensamento. E a Igreja Católica acha que não. Jesus é, Maria, mãe de Deus. Não é verdade. Segunda coisa, a Igreja Católica afirma que Jesus é eternamente virgem. A Igreja decidiu isso lá no IV século. Irmãos, isso não é verdade. Maria, o que eu falei? Eita! A cabeça da gente nos trai, né? E eu pensei numa coisa e disse outra, esse que é o problema. Eu estou cansado, irmãos, é cansaço mesmo, né? A cabeça da gente vai longe. Eu até perdi o ponto agora. Isso, Maria é eternamente virgem, pronto. Meu Deus, olha a heresia, pode fazer a fogueira, viu? Bota na fogueira. É um herege, né? Pastor herege queimado na igreja presbiteriana. Essa é o noticiário de amanhã, né? Ok, vamos ler a Bíblia. Mateus 1, 25. Olha o que diz a palavra do nosso Deus. Vamos lá, Mateus 1, 25. O texto, irmãos, é muito claro, muito claro. Não enxerga quem não quer. O que é que diz lá? Lembra que o anjo apareceu e falou para a Virgem Maria, olha, você vai ser a mãe, né, do Salvador do mundo, de Jesus Cristo. E aí o texto termina dizendo o quê? Alguém lê lá o verso 25. Vamos lá, rapidinho. E não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, e pôs-lhe o nome de Jesus. Não a conheceu, quer dizer, não se deitou com ela. José estava desposado com Maria. Desposado no grego significa comprometido. Eles estavam noivos. E noivos não podiam ter relações sexuais. Então eles estavam comprometidos, prometidos um ao outro. E quando Maria recebeu aquela informação, estava grávida, e contou para José, falou assim, eu vou te abandonar, porque eu não quero te difamar. Ele fez bem aquilo, no sentido de que, olha, eu não quero te difamar. Eu não quero mostrar que você é uma mulher da vida que dormiu com o noivo antes do casamento. Aí o anjo apareceu para José e falou assim, não, meu amigo, vai lá. Aquilo é obra do Espírito Santo, pode ficar tranquilo. Vai lá e assuma a sua responsabilidade. E vá com ela para Belém. E aí o texto diz, então, que não a conheceu, isto é, maritalmente falando, olha só, o texto é claro, enquanto... Quer dizer, enquanto ela não foi mãe. Isso significa que depois que ela foi mãe, eles se casaram, gente. Vida normal. Alguém pediu a palavra. A igreja protestante, ela confunde a Maria como santa e como a parte humana. Então, é esse problema que a gente percebe muita confusão de não aceitá-la e criticá-la de alguma forma, mas esquece a parte humana que ela foi mãe. Sim. E isso acontece com todos os membros, muitos membros da igreja. Eu percebi, né, porque eu vim de uma igreja católica, né, e a gente percebe isso, esse rancor, na verdade, pois que é, existe. gente, eu não entendo isso.
Nós não temos rancor nenhum de Maria, nós amamos Maria, como amamos Paulo, Pedro, os apóstolos. A gente não tem que falar mal dela, pelo contrário, tem que falar bem dela. A Bíblia fala, bem-aventurada entre todas as mulheres. Quer dizer, a mais feliz entre todas, é você. Eu não tenho motivos para falar mal de Maria, o que eu tenho que entender é o papel de Maria dentro do plano de Deus. É isso que eu tenho que entender. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus 12, 46 e 47. Olha que texto claro, irmãos, claro, cristalino. Quem encontrou, leia bem rapidinho para nós. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam ao lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. A tua mãe e os teus irmãos. E lá no texto paralelo, aliás, um paralelo um pouco mais à frente, perdão, no capítulo 13, olha só, 55 e 56, os nomes são mencionados. Não me falha a memória, acho que é isso. Ou pelo menos a quantidade, acho que é a quantidade. Veja lá. Isso, 55 e 56, é isso mesmo. Quem está com o microfone, pode ler para nós. Quer continuar ainda, né? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? 4 irmãos homens. E tem mais aí. Tem mais. Não vivem entre nós todas as suas irmãs? Então, irmãs é plural. Pelo menos 2. Então, Jesus teve pelo menos 6 irmãos, meio-irmãos. Tá claro, gente. Tá aí. Só não enxerga quem quer. Terceira coisa, terceiro erro. Maria Imaculada. O que quer dizer isso? Que Maria nasceu sem pecado. Quem disse isso foi Papa Pio IX em 1854. Olha, isso não é tão antigo assim não. 1854. Então, Maria, como é que Maria se vê? Veja lá, Lucas 1,47. Será que é isso mesmo? Será que ela é imaculada? Será que ela não teve pecado nenhum? Vamos olhar, Lucas 1,47. Veja o que Maria disse. Ela mesma, né? Falando. Quem encontrou pode ler para nós. E o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Só precisa de Salvador quem tem o quê? Pecado. Então, irmãos, Maria foi uma mulher, nesse sentido, como qualquer outra, pecadora, que disse, a minha alma se alegra em Deus, o meu Salvador, em Cristo. Quer dizer, eu preciso de um Salvador como qualquer outra pessoa. Pois não, Sara? Essa imagem, essa foto, eu acho ela bem significativa, porque se o Papa ele é inerrante, né, para o católico, e aí ele está prostrado diante de uma imagem, a minha dúvida é como que o católico interpreta o terceiro mandamento sobre não adorar outros deuses. Da faixa do segundo mandamento, né? Não farás para ti a imagem de escultura, isso. nem as adorarás, né? Eu vou chegar lá já. Segura aí, Sara. Não andeis ansiosos por nenhuma idolatria. Segura aí. Quarto erro do catolicismo sobre Maria. Maria foi assunta, elevada ao céu de corpo e alma. Quem disse isso foi Papa. Esse Pio é problema, só que agora não era o 9, não, é o 12. E isso foi recente, hein? 1950. Então tá aí. Muitos já eram aqui nascidos nesse tempo, viu? 1950 ele disse que Maria foi de corpo e céu. Foi de corpo e alma para o céu. Isso não é verdade, irmãos. Só Jesus foi. Ninguém mais. Né? E só Ele está no céu de corpo e alma. Ninguém mais. Portanto, irmãos, conclusão. Maria não é mediadora. Maria não é corredentora. E a Igreja Católica diz isso. Maria não intercede por nós. Não tem nenhum versículo na Bíblia, não tem lugar nenhum dizendo que Maria ora por nós. Mas tem texto bíblico dizendo que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, que Jesus vive para interceder pelo seu povo, está lá em Hebreus capítulo 7, versículo 25. Então, deixa eu resumir aqui Maria. Maria é a mãe de Cristo, não é? Deus encarnado, a parte natural de Cristo, humana de Cristo. Maria é uma mulher especial, é uma mulher crente, piedosa, mas ela tem pecado, ela teve pecado, ela não está no céu de corpo e alma, ela está no céu de alma,
é uma mulher que foi muito usada por Deus, ela esteve em todos os momentos na vida de Cristo, inclusive na sua morte, quando todo mundo correu, ela estava lá. Tanto é que Jesus fala, João, está aí a tua mãe, vai cuidar dela. Mulher, está aí o teu filho, cuida dele também. Mas Maria, irmãos, era uma pecadora que teve Cristo como seu Salvador. Então nós temos que amá-la, falar bem dela, mas é isso que ela é, nada mais do que isso. Ela não vive para interceder, ela não está ao lado de Cristo intercedendo por nós. Certo? Outro erro do catolicismo, irmãos. Está aí, Sara? Adoração às imagens. Tá? Adoração às imagens. Aqui deixa eu dizer uma coisa importante. A ICAR afirma que existe uma diferença entre adoração e veneração. Na visão católica, a adoração é a palavra latria, né? na língua latina, que quer dizer adoração. E a palavra veneração é a palavra dulia, que significa honrar, venerar. Então a Igreja Católica fala assim, não, a gente não idolatra os ídolos, a gente venera. Só que quando a gente olha para essa imagem aqui, Sara, tá vendo? Ó? Quando as pessoas entram num templo católico, o que elas fazem? Elas se curvam. No Novo Testamento, a palavra adorar é a palavra proskunel. O verbo significa curvar-se. Quando você se curva diante de alguém, você está adorando aquela pessoa. Tanto é que quando João vê o anjo e ele se curva, o que é que o anjo fala para ele? Meu amigão, fica em pé, adora a Deus. A mim não, eu sou anjo, tem que adorar a Deus. Então, o católico, o que o católico faz? O católico, na sua sinceridade, ele chega diante de uma imagem. E eu posso falar com autoridade, porque eu fiz isso 15 anos da minha vida. Eu entrava num templo católico, eu ia lá de imagem em imagem, me curvava, fazia o sinal da cruz, orava, pedia a bênção, orava o terço. Isso aí tudo eu conheço de trás para frente, frente para trás. Não tem nada que eu não conheça. Todas as ladainhas, eu conheço tudo. Tudo. Porque eu fui um católico devoto até 15 anos de idade. Eu vivi no catolicismo, eu sei o que é isso. Eu ia para as procissões, voltava com a mão queimada de vela, segurando vela, aquele negócio caindo. Eu costumo brincar que a maior inovação para o católico foi a garrafa PET, porque a gente cortava a garrafa PET e colocava a vela dentro. Aí quando a vela respingava, não caía na mão. E a gente ia para aquilo tudo, enfeitava as ruas nos feriados de Corpus Christi, fazia aquilo tudo. Mas era uma coisa vazia. E na minha cabeça, Sara, aquela pessoa que estava ali, aquela imagem, era tão importante quanto o próprio Senhor Jesus Cristo. Entende? Isso é idolatria na cabeça do católico. Ele pode até não pensar, mas é. É idolatria. E a Bíblia condena a idolatria. O primeiro versículo que eu li quando eu entrei para a igreja protestante em 1995 foi Êxodo, capítulo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás. Quando eu li aquilo, Sara, foi como se uma flecha tivesse entrado assim no meu coração e a coisa ficou clara para mim. Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Eu estou fazendo aquilo que a tua palavra condena. Aquilo foi muito claro para mim, Sara. E eu chamei um amigo que estava na catequese, ele estava para fazer a crisma dele, né, a profissão de fé. E eu chamei, escuta Paulo, veja isso aqui. E Paulo sempre foi muito racional. E o Paulo falou assim, mas está na sua Bíblia, vamos ver na Bíblia católica. Aí ele correu, pegou a católica dele, está igual. Está lá, não farás para ti mais escultura. Ele falou, pois é, estamos errados. Eu falei, estamos errados. Precisamos sair agora desse negócio. Aí nós fomos para a igreja presbiteriana, e fomos fazer discipulado, e classe de catecúmenos, e ser batizados, etc. e tal. Por quê? Porque a palavra de Deus esclarece a nossa mente. Como é que eu posso estar... Irmãos, não faz sentido esses ídolos. Não tem, isso não existe na Bíblia. Deus falou para não fazer. Não é só para não adorar, é para não fazer também. O fazer também é pecado. E o adorar é mais pecado ainda, isso agrava o pecado. Tá certo? Eu preciso caminhar aqui para o final, porque o tempo está se esvaindo. Os erros no sacramento. A Igreja Católica adota 7 sacramentos, enquanto a Igreja Reformada 2. Quais são os sacramentos da Igreja Católica? Batismo, não é? A crisma ou confirmação, que para nós seria a profissão de fé, a reconciliação ou a penitência. A penitência é o ato de você confessar o seu pecado a um padre. É a chamada confissão no pé do ouvido, né? Confissão auricular.
aí o padre diz, você vai falar tal coisa, está perdoado. Não, irmãos. A Bíblia nunca manda fazer isso, exceto quando o Tiago fala, confessais, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai. Mas aí é igreja, não é um sacerdote, não é uma pessoa especial que vai te declarar perdoado. Quem nos declara perdoados é Cristo, é a palavra. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para quê? Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quem declara é a palavra, não é sacerdote, não é homem. Então não venha confessar o seu pecado para mim e pedir perdão a mim, é a Deus. A confessar você até pode, o que não pode é pedir que eu ore por você, ou que simplesmente eu te declare perdoado. Não, é você com Deus, é o seu coração com Deus. Tá? Outra coisa, é o matrimônio, a igreja acha que isso é um sacramento, não é sacramento. A gente sabe que Deus nos criou para casar, mas não existe essa ordem, porque há pessoas que não vão se casar, que vão ser celibatárias. Né? Então não faz sentido isso. A Eucaristia, que é o próprio, nós chamamos de Santa Ceia, né? A Igreja Católica chama de Eucaristia, que não está errado, é a comunhão. Né? Qual é o problema na visão católica? Que o corpo e o sangue de Jesus, naquele momento que o padre ora, aquele momento que ele consagra os elementos, naquele momento, esse pão aqui se transforma, essa é a ideia, literalmente no corpo. É por isso que quando termina a Eucaristia, o que é que o sacristão faz, o auxiliar do padre? Ele pega os pães, a hóstia, e leva para o lugar da sacristia. Por quê? Porque agora é o corpo de Cristo, ninguém pode tocar, ninguém pode comer, tem que ficar guardado. E a Igreja Católica, no início, serviu o vinho. Depois deixou de dar o vinho ao povo. Calvino falou assim, como pode você dar meio sacramento, meio sinal? É igual usar uma aliança cortada no meio. Estou usando meia aliança. Não faz sentido nenhum. Quer dizer, você tem meia mulher? Não, tem a mulher inteira. Mas por que você está usando meia aliança? Não, porque eu não preciso da aliança inteira. Meia aliança está bom. Não faz sentido isso. A Igreja Católica nega ao povo uma parte do sacramento. Certo ou errado, mas nega. Né? Oi? Ficou caro? Não sei, Patrícia. Eu não sei, eu não pesquisei mais a fundo essa questão, preciso pesquisar. E a ordem, que é o sacerdócio. Né? Você tem que ter um poder especial para ser padre. Não, gente, o pastor não tem poder especial. O pastor tem o trabalho de ensinar a igreja na palavra, de ensinar os membros, de doutrinar os membros, mas não existe poder especial. Bom, última coisa, para a gente encerrar aqui, o erro da doutrina do purgatório. Quando é que nasceu esse negócio aí? O que é o purgatório? O purgatório é um lugar, como o próprio nome fala, de purgar, de expurgar, de limpar, de purificar. É mais ou menos o seguinte, você está com a cozinha limpa, o menino vem do futebol, aí você fala assim, não vai entrar aqui não, menino. Vai lá no tanque, vai lavar primeiro o seu pé, vai tirar o barro, depois vai para o banho. Seria a antessala do céu, um lugar de purificação. Quando é que nasceu isso? No ano 1070, no concílio de nasceu no ano 1070 e foi aprovado pelo concílio de Florença em 1545. Lembra lá da Contra-Reforma? Concílio de Trento em 1545. Tá? Agora, deixa eu ler o que a Igreja Católica fala disso. Preste atenção. Olha só. Igreja Católica. As almas no purgatório podem ser aliviadas pelas orações, esmolas, boas obras e principalmente pela missa. Por isso que, lembra quando Lutero vai a Roma, que ele chega lá e ele oferece uma missa ao avô dele que tinha morrido? Por quê? Porque uma missa seria capaz de perdoar tantos anos de pecado dele, livrá-los de tantos anos do purgatório, aquela coisa toda. Quer dizer, é oração pelos mortos, gente. Eu estou fazendo uma obra aqui para aliviar o sofrimento de alguém que está no purgatório. Isso é uma coisa, beira assim, infantilidade, né? Olha só, na Bíblia não existe, irmãos, nenhuma ideia dessa doutrina estranha de purgatório. Não existe a palavra. O que a Bíblia ensina? Quando você morre, se você está em Cristo, você vai para o céu. Você vai para o paraíso, para a presença de Deus. Se você é ímpio, você vai ser lançado ao inferno. E lá você vai ficar até o dia do juízo, quando Deus vai ressuscitá-lo para a condenação e juízo final. Não tem essa antessala do céu, não existe isso. E aí a Igreja Católica criou a creche do purgatório, chamado de limbus infantum, que é quando uma criancinha morre,
ela tem pecado, então ela não pode ir para o céu. Ela vai para o limbus infanto, para a antessala infantil, para o choratório que antecede o céu. Olha quantas coisas. Isso é tradição. A tradição foi enfiando isso tudo na igreja. Bom, irmãos, para encerrar aqui. Oi. Sempre a esmola para favorecer isso aqui. Ah, sim. Para você, sempre. Irmãos, para a gente encerrar aqui, eu coloquei aqui um resumo, depois eu posso colocar no grupo da igreja, um resumo de tudo aquilo que a igreja fez para se desviar ao longo dos séculos. Ano 310, reza pelos defuntos. 320, uso de velas. 375, culto aos santos. 404, instituição da missa. 431, culto à Virgem Maria. 500, ano 500, uso da roupa sacerdotal. 503, doutrina do purgatório. Ano 600, Bonifácio III se declara bispo universal. 606, obrigação de beijar os pés do Papa. 754, doutrina do poder temporal da igreja. 783, adoração de imagens e relíquias. 880, uso da água benta. 890, culto de São José. 993, canonização dos santos. 1003, instituição da festa dos fiéis defuntos, que é o Dia dos Mortos. 1004, celibato sacerdotal. 1076, dogma da infalibilidade da igreja. 1090, invenção do rosário. 1184, instituição da Santa Inquisição, morte para quem pensa diferente. 1190, venda das indulgências. 1200, pão da comunhão substituído pela hóstia. 1215, criada a confissão auricular. 1220, adoração da hóstia, da missa, da idolatria. 1230, proibição da leitura da Bíblia. A igreja proibiu que os fiéis pudessem ler a palavra. 1245, uso da campainha na missa, aquele famoso sininho. 1316, instituição da reza Ave Maria, que até então não existia. 1415, eliminação do vinho. Está aí, Patrícia, a resposta. 1415, eliminação do vinho, da comunhão. 1546, depois da reforma já, tradição equiparada à Bíblia. Está vendo? Lembrar que eu comecei falando com isso? Tradição igual à palavra de Deus. 1600, invenção do escapulário, né? Os bentinhos. Está a ver com Isaac, viu? 1854, Imaculada Conceição de Maria. Maria nasceu sem pecado. 1870, infalibilidade papal. 1908, só o casamento religioso é válido. 1950, está aí pertinho de nós, Ascensão de Maria. Só isso. Esses são os erros de como a igreja, está vendo? Aqui tem a cruz, ó, essa linha azul. E a igreja católica foi se desviando. Até que em 1517 ela volta aonde? Palavra. Então, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus ajude. Não caia na armadilha dos influencers. Cuidado com aquilo que você ouve, lê, escuta. Cuidado. Fique na palavra. Seja bereano. Leia tudo à luz da palavra. Porque é a palavra de Deus, a verdade nos libertará desses erros todos. Que Deus os abençoe. Amém. Vamos orar. Bom Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, porque ela é a única verdade, a nossa única regra de fé e prática. Nós não conhecemos outra verdade senão a Tua palavra. E nós queremos nos guiar por ela, nós queremos ser norteados por ela, caminhar por ela e viver por ela. Ajuda-nos, Pai, a permanecermos firmes na Tua palavra e dela, Senhor, nunca nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda. Que a palavra do Senhor seja o fundamento desta igreja, da Igreja Presbiteriana do Brasil, até a volta de Cristo Jesus. Guarda-nos, Pai, de todo erro e ajuda-nos a olhar sempre para a Tua palavra e a crer nela como palavra inspirada, inerrante, fiel e suficiente para todas as coisas. Abençoa-nos esse dia, guarda o nosso coração em Cristo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Bom domingo, bom almoço, até a noite, se Deus nos permitir.